Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Vieira, estou aqui para desvendar todas as suas dúvidas sobre as questões de prova da FCC, tá bom? E eu trouxe aqui para você agora uma prova de nível superior, com 15 questões, prova também que aconteceu agora na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Nós temos aqui a segunda maior cidade de Pernambuco, cidade vizinha, Recife, Jaboatão dos Guararapes. E vamos lá, vamos logo direto ao que nos interessa. Houve 15 questões dessa prova, e por curiosidade, eu quero dizer a vocês uma coisa: os textos aí, eles estão como pretexto apenas, hein? Você consegue fazer as questões da prova sem precisar ler os textos por completo, utilizando algumas técnicas, tá? Que eu vou trazer aqui para você agora. Vamos lá observar. Por exemplo, temos aqui o seguinte, olha lá. Tem aqui o primeiro texto, uma adaptação de Machado, olha. Aqui está o texto, um trechozinho, né, de Machado de Assis, antologia. E ele diz: o narrador manifesta-se explicitamente no próprio texto em. Primeira questão, isso. Olha só, manifesta-se explicitamente. Então, você tem que procurar uma alternativa aqui em que o elemento esteja na primeira pessoa, ou do singular, ou primeira pessoa do plural. E você percebe que a gente tem aqui de cara a letra C, olha, olhando para a gente, a letra C, ponham. Eu tenho aqui o quê? Primeira pessoa do singular. Ponho de lado o desgosto que lhe trouxe a herança com o ódio dos parentes. Ponho de lado. Eu ponho de lado. Aí está. Você percebe que nenhuma outra alternativa. Olha, o primeiro era baixo e moreno. Isso aí não é a primeira pessoa. Ele não está se manifestando em primeira pessoa. O segundo, a letra A é a terceira pessoa, tá? Singular. A letra B tinham estudado juntos, terceira pessoa do plural. Herdaram os bens de um tio, terceira pessoa do singular, depois em que lhe davam de renda, terceira do plural. Posto que abastado, moço, amigo do seu único amigo, não se pode dizer que Quintanilha fosse inteiramente feliz, terceira pessoa do singular. Então, a resposta, letra C, eu ponho de lado o desgosto, que ele trouxe a herança com o ódio dos parentes. Segundo, o narrador dirige-se diretamente ao seu leitor, no caso, para nós, no seguinte trecho, ou seja, é um momento em que o narrador, no caso Machado de Assis, estará falando com a segunda pessoa, pessoa com quem fala, a pessoa tu, tá? Ou então com a pessoa você. Normalmente Machado de Assis, ele, com a estrutura de texto, ele falava sempre com a pessoa tu, tá? A segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. Então, ele disse que Gonçalves sorriu, chamou-lhe tolo e que tolhe o ânimo, não valia a pena irritar-se por tinhos. Isso daí ele não está falando com o leitor, ele está narrando algo, dizendo: que culpa tem você que merecesse mais a seu tio que os outros? Percebam que tem um ponto ali, tem um ponto não, tem ali um travessão, tem um ponto de exclamação no final, eita, tem um ponto de interrogação no final, e um travessão ali no início, marcando que essa estrutura é um diálogo, faz parte de um diálogo, da fala de alguém. Então, vamos ver aqui no texto que alguém é esse, olha. Gonçalves, que lhe dava ideias e conselhos, o convenceu que semelhante ato seria rematada a loucura. Então, olha, convenceu quem? Quintanilha. Então, isso aqui é exatamente Gonçalves falando. Que culpa tem você que merecesse mais a seu tio que os outros parentes?
Não foi você que fez o testamento, nem andou a bajular o defunto como os outros. Então, isso daqui é Gonçalves falando. Tem nada a ver conosco, tá? Você está vendo aí outra versão mostrando isso, abrindo o discurso direto e ele falando com Quintanilha, então não é a letra, não é aqui a letra B de bola, de forma alguma. Então você percebe que essa estrutura é Gonçalves. Próxima. A ideia de paternidade nascia das maneiras com que o primeiro tratava o segundo. Um pai não desfaria mais em carinhos, cautelas e pensamentos. Não está falando conosco diretamente, não. Está dizendo aqui, ó, dirige-se diretamente ao seu leitor. Ele está aqui continuando a razão. Posto que abastado, moço, amigo do seu único amigo, não se pode dizer que Quintanilha fosse inteiramente feliz. Como vais ver? Como tu vais ver? Resposta, letra D de dado. Como tu vais ver? Então, aqui nós temos, olha, a segunda pessoa do singular. Dos parentes, alguns buscaram conciliar-se com ele, mas o amigo mostrou-lhe a atenção recôndita dos tais. Então, a resposta à letra D de dado, sem questionamento algum, muito simples, você, já pela estrutura, você percebe do texto que falando com, ele está falando aí conosco, falando conosco, aí está com os leitores dele. 3, estão presentes a voz do nada. O menino, ele gostou desse negócio, hein? De voz de alguém, a voz do narrador e a voz de um dos personagens no seguinte trecho. Aí está, deixa os parentes para se meter com estranhos, há de se ver o que fim leva. Então, você percebe aqui que isso é a voz de um personagem, um dos personagens. Então, aqui está, olha. Aqui é do personagem. Somente. B de bola. Uma só coisa desejo, continuou, é que nos separemos para que se não diga. Então você percebe que aqui é um personagem que está falando, você está percebendo aí exatamente por conta do travessão. Então, tanto na letra A quanto na letra B, você percebe que o travessão ele está mostrando o discurso direto, ou seja, mostrando que é a fala de um personagem, tá? Só que a gente não quer só um personagem, que é o personagem que é o narrador também. Uma só coisa desejo. Desejo é a primeira pessoa do singular. Continuou é a terceira pessoa do singular. Quem é que diz esse continuou? É o autor. Uma só coisa desejo é que nos separemos para que se não diga. Então, isso tudo é a fala, exceto continuou, isso tudo é a fala do personagem, exceto continuou. É como se eu dissesse assim, e ele, eu sendo, ou eu, ou qualquer um de vocês, tá? Um caso aí foi Machado, Machado dissesse, e ele continuou. Uma só coisa desejo, que nos separemos para que se não diga, para que se não diga. Então, essa estrutura, essa seria a fala somente do personagem. Mas quando eu digo continuou, aí eu tenho o personagem e o autor, que é o narrador, no caso Machado de Assis. Tá bom? Então, olha, desejo, eu desejo. É o personagem, é a fala do personagem.
E quando diz continuou, é Machado. Machado quem diz, ok? Machado. Continuou. Pronto. Nossa resposta é a letra B de bola. Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão que davam os dois juntos, não que se parecessem. Aí só é a fala do narrador. Herdara os bens de um tio que lhe davam de renda cerca de 30 contos de réis. Só a fala do narrador. Dos parentes, alguns buscaram reconciliar-se com ele, mas o amigo mostrou-lhe a intenção recôndita dos tais, e Quintanilha não lhes deu, não lhes abriu a porta. Fala somente do narrador. Então, aqui, olha, eu tenho narrador, na letra C, narrador, na letra D, e narrador, na letra E. Então, tem tudo isso aqui, foi fala do narrador. C, D e E, menos a letra B, aquele continuou. O segredo foi exatamente aquele elemento. Tá bom? Posto que abastado moço, amigo do seu único amigo, não se pode dizer que Quintanilha fosse inteiramente feliz, como vais ver. Olha só, então você percebe aqui, nessa estrutura, que nós temos a seguinte construção. Olha só, posto que abastado, moço, amigo, segundo amigo, estamos só mostrando aqui o tu vais ver, porque ele colocou o mesmo trecho, né? A estrutura do tu vais ver. A mesma situação, só que ele está trabalhando aqui com o quê? Com a conjunção. Com uma conjunção. Se ele trabalhou com a condição, esse posto que eu sempre digo, eu trabalhei muito isso na nossa mentoria FCC 2024. E nessa mentoria FCC 2024, eu disse muito sobre como a banca gosta de conjunção. Então, posto que é concessão. Resposta letra A. Posto que, ainda que, mesmo que, por mais que, embora, apesar de, a despeito de, concessão. Letra A, resposta. Quinta, considerando-se o contexto, expressa a noção de afeto, o pronome sublinhado em. Não fale assim, Quintanilha. Você é grosseiro com seus parentes. Se seus aí, não tem nada de afeto, né, gente? Seus parentes. Aí é um pronome possessivo exercendo a função dele de pronome possessivo, somente. Gonçalves sorriu, chamou-lhe tolo e aquietou-lhe o ânimo, aquietou o ânimo dele. Posse, o lhe aí é um pronome pessoal, oblíquo, com função de posse, valor de posse. Não é isso que estamos querendo. Herdar os bens de um tio que lhe davam, esse lhe é objeto indireto, davam a ele, tá? De renda cerca de 30 contos de réis. Então, nós temos o lhe como objeto indireto, o valor não é de afeto, de forma alguma, é um valor sintático. Que culpa tem você que merecesse mais a seu tio que os outros parentes, esse seu pronome possessivo também com a ideia aí, elemento possessivo, o tio dele, veio para seu Gonçalves. Agora sim. Agora sim. Porque veio para o seu Gonçalves, você percebe que há um respeito, há um afeto. Tá? Podia dizer aí, veio para Gonçalves. Veio para o Gonçalves, que advogava no Rio de Janeiro. Veio para ser o Gonçalves.
Então, tem aí um afeto, tem um respeito. A resposta, letra E. Quinta questão, letra E. O emprego da vírgula para assinalar a elipse de um verbo. Trabalhamos isso também na nossa mentoria 2024, FCC. Olha aqui, e foi perfeita essa construção, né? A banca tem cismado muito com essa estrutura. Então, aqui está. O primeiro era baixo e moreno, o segundo, vírgula. O segundo era alto e claro. Tá? Então, nossa resposta, letra C. Sexta questão, letra C. Essa prova foi mais simples do que a outra ainda de nível superior. Essa aqui foi. O amigo mostrou-lhe a intenção recôndita dos tais. Voz passiva, se ele mostrou a intenção. Mostrou está no pretérito perfeito. Então, se está no pretérito perfeito, e se tem um verbo, nós vamos colocar na voz passiva dois verbos, e o penúltimo deles será o verbo ser, que vai concordar com o termo a intenção, que era o objeto direto da voz ativa, e vai passar a ser o sujeito da voz passiva. Tá bom? Sendo assim, vai ficar a intenção recôndita dos pais, foi, por que vai ficar foi? Por conta do pretérito perfeito. Mostrou no estado pretérito perfeito? Foi mostrada. Particípio aí, concordando com a intenção. Resposta letra E. Exatamente. Oitava. Verifica-se a expressão empregada em sentido figurado no seguinte trecho. Sentido figurado, está bem aqui, né, gente? Prestes a abrir mão. Abrir mão é uma expressão figurativa, conotativa também, nós vimos isso. Essa prova todinha foi vista no nosso curso. Que coisa boa! Que maravilha! Nona, a forma verbal em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado no seguinte trecho. Ou seja, é uma questão de concordância verbal, em que você vai observar se o verbo está concordando com aquele sujeito. Se aquele elemento sublinhado, sujeito, se aquele elemento sublinhado é sujeito do verbo que está em negrito. Vamos ver? Não foi você que fez o testamento, nem andou. O sujeito de andou é o elemento você. Então, aqui já está fora. O defunto é objeto direto. Bajular quem? O defunto. Tal era a impressão que davam os dois juntos. Claro que davam não vai concordar com impressão, né? E está na cara porque impressão está no singular e davam no plural. Então, davam está concordando com os dois juntos. Ok? Perceba que esse termo impressão, o verbo dele é o era. Que davam os dois juntos já é outra oração, tá bom? Põe de lado o desgosto que ele trouxe à herança. Põe de lado o desgosto que a herança trouxe a ele. Quem foi que trouxe? A herança. A herança trouxe desgosto. Desgosto trouxe a quem? A ele. Então, isso aqui é objeto indireto, o lhe. O que ele vai ser o objeto direto, que é o desgosto. E quem foi que trouxe o desgosto? A herança vai ser o sujeito, que a gente vai chamar de sujeito pós-posto. Sujeito pós-posto. Resposta, letra C. Muito bom. Tinham estudado juntos. Tinham está no plural, mas o sujeito não é o termo juntos. Tinham estudado juntos, ele está com certeza fazendo referência aí aos dois personagens, né? A Gonçalves e Quintanilha, fazendo essa referência, é o sujeito oculto, e o termo juntos vai ser o predicativo do sujeito, tá? Então, aqui, olha, vai ser o predicativo do sujeito.
cumpriu o prazo da legislatura e abandonou a carreira. Então, você percebe que o sujeito é oculto também, ele cumpriu e abandonou a carreira vai ser objeto direto. Ele abandonou algo foi a carreira. Então, vai ser objeto direto, resposta letra C, quando o verbo de fato está concordando com o sujeito que está sublinhado. O verbo em negrito concordando com o sujeito sublinhado, perfeita questão. Nada a reclamar da FCC. Foi muito boa. Temos mais um texto aqui, do qual não vamos precisar. Por incrível que pareça, somente para observações. E na 10ª questão, viemos com o termo, a banca trouxe o termo deítico, trabalhei nos meus aulões, os termos deíticos, e a questão é tão fácil que você fica assim, gente, ela é tão fácil, mas é isso mesmo? É isso mesmo que ela se propõe a fazer? É isso mesmo, gente. A questão é muito fácil. Olha o que ele diz aqui para nós. Deíticos, a banca tem colocado muito isso nas suas provas de 2024, e eu coloquei isso nos aulões. Deíticos são elementos da linguagem que se referem à situação em que o enunciado é produzido, ao momento da enunciação e aos atores do discurso. Expressões como aqui, lá, hoje ou amanhã devem ser interpretadas em função de onde e em que momento se encontram os atores do discurso, quando dizem aqui, lá, hoje ou amanhã. Aí, tudo bem, ela está explicando o que é um date. Verifica-se um date que se refere ao momento em que o enunciado é produzido no seguinte verso. O momento é tempo. Você vai buscar aí um advérbio de tempo. Só isso. Meu Deus. Meu Deus do céu. Onde está o termo adverbial de tempo que vai marcar exatamente o enunciado produzido? Acredito que ontem, olha aqui, minha estupidez. Gente, é isso que a banca queria só. Mas na letra A. Sim, o que é que tem a letra A? Não tem um momento, a banca quer o momento. Ontem, minha estupidez. O momento foi ontem. Resposta à letra B. Letra A, mas já estão cheios de saber que você vai mal. Cadê o tempo explícito? Não tem. Não tem um advérbio de tempo. Eles estranharam minhas respostas. Letra C também não tem. Letra D, às vezes ser verdadeiro é ser uma forma de ser estúpido. Esse, às vezes, aí não é o momento em que o enunciado é produzido. Você percebe aqui, ó, é ser uma forma, você quer presente, às vezes, de vez em quando. Tá? Isso aí ele está mostrando uma situação atemporal, tem que ser o momento exato. Por isso que não é a letra D. E letra E, quando o amigo mesmo mais velho pergunta ali. Não tenho tempo. Mas tem o quando. Quando é uma conjunção. Eu quero o advérbio de tempo. Tá bom? Então temos que procurar um advérbio de tempo. Resposta letra B de bola. Essa questão, meu Deus do céu. Banca, FCC, que é isso? Ontem encontrei-me por acaso. Se você encontra alguém por acaso, é ocasionalmente, sem ter marcado e tal, você encontrou uma pessoa. E isso, qual vai ser o elemento que cabe aí nessa estrutura, sem prejuízo para o sentido? Infelizmente, não. Fatalmente, também não. Despercebidamente, também não. Curiosamente, também não. É fortuitamente, tá bom? Encontros aí de forma fortuita. Encontros que acontecem por acaso. Resposta à letra D de dado. Retoma uma expressão mencionada anteriormente no poema, o termo sublinhado no seguinte verso. Ou seja, a banca está procurando o quê? Ela está querendo o pronome relativo. É isso que ela quer.
retoma uma expressão. Pronto, aula de pronome aí, você que viu a aula de pronome comigo. Menino, aí está. Digo logo a você o seguinte: vamos eliminar alguns itens aqui. Você elimina a letra B, porque a letra B. Por que não a letra A? Só um minutinho, vou chegar lá. Letra B, o que é que eu digo sempre? Se ele retoma um termo, tá? Se ele vai retomar um elemento, retoma uma palavra, se é um pronome, ele vai retomar um nome. A letra B você elimina porque diga é verbo. Apenas é um elemento invariável, um advérbio. Então, não retoma. Você já elimina a letra B. Letra C, elimina também, porque é verbo. Você não pode retomar verbo. Tá? Esse que da letra C e esse que da letra B, os dois são conjunções integrantes. Diga apenas isso. Acredito nisso. Então, nem é B, nem é C. E nem é E. Sabem que você, porque aqui também veio um verbo. Então, olha, você já elimina 3 alternativas. Você fica com a A e fica com a D. Vamos ver essa D aqui. E cortaram a cabeça de sua casa. A energia elétrica. Vamos ver onde é que está aqui. Que cortaram. Ninguém quer saber. Ninguém sequer suspeitar. Ou seja, veio um verbo antes. Olha, verbo. Não é isso que a gente quer. Então, a gente elimina também a letra D. Elimina, ia colocar a letra D como correta. Elimina a letra D, porque aqui, antes da letra D, veio suspeitar. Eita, essa mesa aqui tá horrorosa. Suspeitar. Então, nem é A, ou melhor, nem é B, nem é C, nem é D, nem é E. Só tem para nós a letra A. Todas as alternativas da B até a letra E, todas elas são conjunções integrantes. Tem que ser a letra A. Tem que ser, meu amigo. Vamos ver. Quem respondeu a pergunta? Vamos ver quem foi que respondeu a pergunta do How are you? Às vezes, ser verdadeiro é ser uma forma de ser estúpido, como o foi um jovem japonês, como o foi um jovem japonês nos Estados Unidos. Um jovem japonês. Aqui está. Aqui está a criatura de Deus. Aí você vai dizer, não, eu não estou entendendo por que retoma. Olha aqui. Quem foi que respondeu a pergunta How are you? Foi um jovem japonês. Entendeste agora, criatura de Deus? Nós estamos retomando esse elemento aqui. Pronto. Aí está. Viste? Pronto. Resposta nossa vai ser a letra A. Letra A, estrutura da qual você tanto precisa. Pronto. Maravilha. Maravilha, maravilha. Então, veja, você precisava apenas saber de informações básicas para chegar a esses elementos, para chegar a esses casos. O que acontece muitas vezes, gente, é que a pessoa realmente ela fica meio que desorientada e por ficar meio desorientada nesse detalhe, ela diz, o que é que a banca quer? Mas eu havia avisado isso durante o curso, tá? Eu havia avisado essa situação para que você não tivesse problema algum, tá bom? Então todo mundo está lembrado desse detalhe, né? Quem fez curso comigo está lembrado desse detalhe que eu havia avisado
Então, fico bem tranquilo em relação a isso. Bom, então você já sabe, já saiba disso. FCC, você tem que ficar atento a determinadas linguagens da banca. Não só FCC. Eu acho melhor dizer que todas as bancas elas vão requerer uma atenção básica sua em relação a determinados pontos. Tá? Como eu trabalho muito com banca, eu trabalho muito direcionado com a banca, aí eu acredito que o aluno ele tem um ganho de tempo maior e ele também observa melhor essa estrutura, ok? Então vamos lá aqui agora continuar, já que eu já disse uma coisa funciona, então a nossa resposta aqui está, a resposta à letra A, tá? Maravilha, resposta à letra A. Vamos agora à questão número, sim, só lembrando que esse Q, ele está se referindo ao japonês. Então, vocês viram que o texto a gente utilizou somente para fazer as questões, né? Porque, em relação à interpretação, compreensão textual, nada. Aí uma aluna chegou para mim e mandou uma mensagem, não era aluna minha, não, era uma candidata. Mandou uma mensagem, não era uma, pelo menos FCC não era. Professor, eu fiz a prova foi todinha somente de interpretação de texto. Aí nada ligado à gramática. Aí eu, na mesma hora, eu disse: essa aluna se ferrou em português. Ela não entendeu nada do que foi trabalhado. Aí eu fui olhar no cadastro se ela era minha aluna. Né? Não era. Não era. De jeito nenhum. Tinha participado de um aulão há séculos. Às vezes, ser verdadeiro é ser uma forma de ser estúpido, como o foi um jovem japonês. Então, um jovem japonês, ele foi, olha, esse o aqui, ele está retomando de forma coesiva o quê? Estúpido. Um jovem japonês foi estúpido. Então, aqui está a resposta, a letra E. Menino. 14. Ah, esse aqui é um assunto queridinho agora da FCC. A gente trabalhou tanto isso na nossa mentoria, menino. Oh, coisa boa. Ao se transpor o trecho assim para o discurso indireto, vai estar no presente. Presente do indicativo. Presente do indicativo. Quando você pega o presente indicativo e coloca no discurso indireto, o presente do indicativo passa a ser pretérito imperfeito do indicativo. Ok? Pretérito imperfeito do indicativo. Sendo assim, se é pretérito imperfeito do indicativo, vamos lá. Se eu tenho o verbo ir, terceira conjugação, vai ficar como? Ia. Ô, Heber, faz aí esse negócio de como é. Esse negócio aí, Heber, faz aí, por favor, de discurso indireto. Como vai você? É a transcrição literal da fala. Eu chego e, olha, perguntaram-me um a um. Como vai você? Ou seja, cada um disse exatamente usando essa palavra, usando essa frase. Como vai você? Agora, se você quiser usar o que a pessoa disse, o conteúdo da pessoa, ou daquele grupo,
Utilizando as suas palavras, isso aí de forma indireta, aí você diz, olha, perguntaram-me um a um como é que eu ia. Como é que eu ia? Como vai você, que vai, Léo? Acredita? Eles perguntaram como é que eu ia. Como é que eu ia? Aqui está, ó. Resposta, a letra D de dado. Então, maravilha, nossa resposta, a letra D de dado, presente aqui do indicativo. Vai. Isso aqui a gente tem uma tabelinha, inclusive, né? Você que fez comigo a mentoria, a gente tem uma tabelinha na aula 3 sobre isso aqui. E a última questão é invariável quanto a gênero e número de palavras sublinhada no seguinte verso. Nós temos aqui, eu até mesma coisa que eu coloquei nas minhas aulas de revisão, eu vou colocar aqui. Ela quer. Você disse, é invariável, ela quer o advérbio, que é o termo invariável. Qual é o termo invariável que eu tenho aí, gente, quando eu escrevo isso? Qual é a palavra que não vai haver variação? Vai ser a palavra apenas. Ninguém vai dizer apenas. Apenas disse o apenas. Não. Apenas. Resposta letra B. Ué, eu não entendi muito isso aí, não. Só você procurar um advérbio, uma palavra que não varia. A letra A, você pode dizer vocês. A variação em número. Letra B, letra C, você pode variar em gênero e número. Você pode dizer uma, pode dizer também uns e umas. Tá? Foi maior que a minha fatuidade. Eu poderia também dizer minhas fatuidades. Variação em número. Do que uma simplicíssima. Do que simplicíssimas respostas. Podia ter uma variação em número. Resposta, letra B igual. É isso aí, minha gente. Questão, prova boa, hein? Prova boa, prova tranquila demais. Nada a pedir da banca que seja, não, vou estar com recurso. Não invente de colocar recurso nessa prova, porque não tem uma questão sequer para você recursar. Ok. Abraço grande para você. Tudo de bom. E você me segue nas redes lá, @Heber Vieira. Eu estou sempre com alguma dica, alguma novidade, alguma informação. E se inscreva também no meu canal. Abração, tchau, tchau.